É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras que venceu na Libertadores por 3-2. É isso mesmo, e nós vamos conferir tudo o que o Abel Ferreira falou sobre esse jogo. Então já se inscreve no canal e deixe seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras que sai aqui no nosso canal. E coloca aí nos comentários o que você achou desse jogo, né? 3-2 para o Palmeiras, se jogou bem, se jogou mal, ficou devendo, né? Deixa aí sua opinião e bora pro vídeo, vamos lá. Muito bem, agora a gente vai passar a bola para os lá, vamos com nosso eles. time. Vamos vem então? Vem aqui ó, do meu ladinho. Vou chegar do teu ladinho eles. pra gente já passar essa bola então para o nosso chat PVC e Nivaldo Prieto aí, para eles comentarem também os melhores momentos aí dessa partida entre Cristal e Palmeiras. Olha, é isso aí, Ale, Cris. Bom, é Libertadores da América pura. Hoje à noite aqui em Lima, né, no Estádio Centenário, com o Palmeiras fazendo o primeiro gol, tomando empate, fazendo o segundo, tomando empate e brigando até o final, insistindo. O que traz uma grande motivação e agora uma certa tranquilidade na semana para o trabalho do Abel e toda a equipe, né? Agora vai ser primeiro do Recife, depois do Allianz Parque. O Palmeiras tem que recuperar força dentro do Allianz Parque, porque dos últimos 11 jogos como mandante, ele só venceu 4. E tem muito a ver com o que está acontecendo na relação arquibancada com o time em reformulação. Mas eu estou tocando nesse ponto do Allianz Parque porque, fora de casa, na Libertadores especificamente, o Palmeiras é muito forte. O Palmeiras perdeu 5 partidas dessas 54 da gestão Abel Ferreira. Comissão toda, tá certo. Comissão técnica inteira. São 5 derrotas. Fora do Brasil, uma derrota só. Foi pro Bolívar. Que foi naquele jogo, lá em La Paz, que foi no jogo, na semana entre as duas finais do Campeonato Paulista de 2023. E foi o primeiro jogo também da Libertadores. Foi o primeiro jogo. Que ele podia poupar um pouquinho e tudo mais, né? Para explicar, o Palmeiras perdeu 5 partidas com o Abel na Libertadores, 5 derrotas em 54 jogos. Perdeu para o Botafogo no ano passado em casa, perdeu para o Defensa e Justiça em casa, perdeu para o Atlético Paranaense fora, para o Botafogo foi fora. Botafogo fora, Atlético Paranaense fora, Bolívar fora. Mas fora do Brasil, só o Bolívar. Só o Bolívar. Isso é muito impactante. E hoje tinha o risco de perder um jogo que era para ser fácil e não foi. É isso, a vitória do Palmeiras por 3-2. Agora o bom é que o Palmeiras enfrentou dificuldades durante a partida e foi achando solução também para vencer a partida e não desistiu em momento nenhum, né? A microfone para a Monplus, Abel Ferreira. Fala um pouquinho das emoções vividas hoje aqui no Peru. Foi um sufoco, um jogo emocionante, né? Parecia que o Palmeiras não ia, aí no final deu tudo certo. E fala um pouquinho dessa vitória importante, né? Depois de 3 jogos sem vencer. Isso aumenta a confiança do Abel, aumenta a confiança do Palmeiras, dá aquela tranquilidade que você precisa para trabalhar, Abel? Olha, o futebol é isto. Se ganhei, se perdi, mil emoções eu vivi. E é por isso que eu gosto de ser treinador de futebol. Fez-me lembrar, há 3 ou 4 anos aqui atrás, começámos uma Libertadores exatamente igual. Ganhámos no último minuto, jogo difícil. E é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipa. Nossa equipa queremos todos jogar no pé parece futebol de salão. E é muito difícil quando os adversários te correm para as costas e te metem a tua equipa a jogar para trás. E está-nos a faltar um bocadinho disso também. Ser agudos, ser mais verticais. Mas a verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos 2 do Lucas, temos uma do Emiliano. E nestes jogos e Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipa sabe o que é Libertadores. O treinador sabe o que é Libertadores. Foi preciso ir buscar o nosso espírito que sempre temos, nunca desistir, lutar até ao fim, esperar que o resultado apareça, e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos fazer um penalti que já não fazíamos, os 2 últimos penaltis que tivemos não conseguimos fazer, fizemos. É verdade que sofremos 2 golos de fora da área e o futebol é isto, é eficácia. Não interessa às vezes que tu lá vais, interessa
as que entram na rede, e felizmente hoje conseguimos, ao contrário de jogos anteriores, fazer mais golos do que o nosso adversário num jogo difícil, porque o nosso adversário também nos tornou o jogo difícil através das bolas longas constantemente. O adversário não conseguia ligar um passe, praticamente não dava para pressionar, e são muito fortes e muito bons naquilo que fazem, e felizmente, graças à atitude de todos, conseguimos levar daqui 3 pontos, que era o mais importante para aquilo que tu disseste, para a confiança dos nossos jogadores e para continuarmos, mais do que tudo, a trabalhar muito, que é o que nós precisamos de fazer internamente. As expectativas para fora estão muito altas, mas para dentro há muito trabalho a fazer. Abel, parabéns pela vitória. Eu queria te fazer 2 perguntas, Abel, por favor. Você fez bastante mudanças na escalação para esse jogo, colocou 3 zagueiros. Queria que você falasse o que você pensou quando fez essa escolha de mudança de nomes e de esquema, se você teve o que você esperava. E uma segunda pergunta, Abel, hoje mais cedo o seu nome foi citado como um dos 4 que a CBF avalia para assumir a seleção brasileira. Queria saber se em algum momento você recebeu algum contato e, se de fato acontecer, é algo que pode fazer você mudar seus planos de cumprir o contrato aqui no Palmeiras? Obrigado. Olha, em relação à segunda pergunta, eu não falo de SES, e a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Em relação à tua primeira pergunta, que ela é muito bem colocada, nós no último jogo em casa sofremos transições do adversário, que foi uma coisa por demais. E nós temos que ter eu chamo-lhe, porque já sou treinador há muito tempo, essa é a minha função, ver os jogos, analisar os jogos, corrigir os jogos, mostrar aos jogadores, e a estrutura de equilíbrio nossa no último jogo em casa, nosso lateral direito sempre no ataque, não conseguimos nunca parar a transição, por exemplo, do nosso adversário, fomos apanhados muitas vezes em desequilíbrio, e a minha ideia de meter o Fux nesta construção a 3 era por 2 motivos. A primeira, porque ele nos dá essa construção, que também nos tem faltado um pouquinho, porque quando estás a fazer ataque organizado, a primeira fase de construção precisas muito que os teus jogadores provoquem o adversário que não sai de trás para meter as bolas ou por dentro ou por fora, e tem-nos faltado isso, circular bem a bola direita e esquerda, com boa largura e amplitude no jogo para abrir o adversário, e nós estamos muito precipitados. Então a nossa ideia foi essa, fazer uma estrutura dos 3 de trás mais o Emiliano na frente, que não jogou no último jogo, jogámos com 2 8. Portanto, o que eu fiz foi equilibrar um bocadinho a equipa para aquilo que eram as transições do nosso adversário, que vivia muito disso, transições, jogo direto, segundas bolas, e fazem-no muito bem. Portanto, não há só uma maneira de atacar, mas eles são muito boas nestas. Portanto, essa foi a minha decisão ao jogar com estes 3 jogadores por trás, o Fux, que me dá boa saída de bola, o Gomes, que está regressado de lesão, e o Micael, que jogou no lado esquerdo com a projeção do Piqueires, para me dar esta sustentabilidade, para bloquear a transição do adversário, que nem sempre conseguimos, mas essa foi a minha ideia. Profesor Abel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué decir de Sporting Cristal? ¿Qué opinión de Sporting Cristal? Y si el partido se complicó más de lo que pensó. Gracias. Olha, tive a oportunidade de falar com o treinador no final. Não importa a forma que tu escolhes para jogar, o que importa é que a faças bem. E o Sporting Cristal é muito bom a fazer o que faz. Joga um jogo muito direto, estão muito preparados para as segundas bolas e são muito bons na transição. Criam-nos imensas dificuldades. Tenho 2 jogadores que rematam muito bem fora da área, 2 grandes golos. Que eu posso dizer, foi difícil e foi preciso ir ao fundo das nossas forças para conseguir sair daqui com os 3 pontos. É uma equipa que vai dar muito trabalho. Oi, Abel, Nicolete da ESPN. Foi uma vitória com a característica do Palmeiras na Libertadores, principalmente sob seu comando. São 50 jogos, não sei se você sabia, dirigindo o Palmeiras hoje na Libertadores, 32 vitórias. Mas eu percebi que no fim do gol você não comemorou muito, mas ao final do jogo fez questão de cumprimentar todos os jogadores e até a torcida lá. Uma vitória como essa, na característica, na experiência que você tem, que dá tranquilidade aí para a sequência da tabela, como é que você analisa isso? Por que você não comemorou? Ficou mais... A única coisa que dá tranquilidade aos nossos torcedores e à mídia
é ganhar jogos e títulos. É a única coisa que dá tranquilidade. E os meus jogadores e o treinador sabe, porque já o disse várias vezes, o futebol é resultados. Ponto. O futebol é ganhar. Ninguém quer saber quantos jogos. 52? 50? 32 vitórias. Eu estou com Paulistão 16 jogos. Até agora quantos jogos fizemos? 16, 17, 18 jogos. 2 derrotas. Mas parece que está tudo mal, não é? Parece que está tudo em crise. A única coisa que eu quero que vocês entendam, há muito que fazer dentro do clube. O treinador tem muito trabalho. O treinador não tem outra coisa a não ser pensar, juntamente com o departamento médico, em recuperar os nossos jogadores, não só fisicamente, porque é preciso recuperar os jogadores que estão lesionados. O que eu mais sonho, o que eu mais quero, porque foi o que sempre disse, é ter 2 jogadores para cada posição, para não andar a inventar lugares como eu ando a fazer. Eu ando a meter o Facundo à esquerda quando ele tem que jogar à direita. Eu ando a meter o Filipe a 10 quando temos 2 10 lesionados. O meu sonho é ter os 2 prontos, Facundo e Estevão no lado direito para lutar para um lugar, Filipe e Paulinho no lado esquerdo a lutar para um lugar, Lopes, Tales e Roque a lutar para um lugar. Os meus médios, o Emiliano, infelizmente o Aníbal que não está connosco, 1-5, 2-8, o nosso Lucas e o nosso Rios, não é? E depois do lado, já falei nos 10, o nosso Maurício e o nosso Veiga. Infelizmente não tenho, mas os que tenho hoje, a minha função é essa, como foi sempre que cheguei aqui. Estou muito contente com o plantel que temos. Temos um plantel bom, mas neste momento ainda está a 70% daquilo que pode, não só fisicamente, porque temos jogadores lesionados, mas também aquilo que tem a ver com a dinâmica e a fluidez daquilo que é o jogo coletivo. Mas que com trabalho, com dedicação, analisar os jogos, corrigir, ver este tipo de jogos, aumentar a nossa agressividade e depois outra coisa, ter tempo para recuperar, ter tempo. Aquilo que aconteceu no jogo em casa contra o Botafogo foi muitas decisões mal tomadas. Isso tem muito a ver com o cansaço físico, mas mais que tudo mental. E outra coisa também para vos dizer, porque se fosse eu a dizer isso, não ia ficar muito bem se eu dissesse isso. Mas vocês ouviram o que é que o Raniel disse no final do jogo de Corinthians, não viram? Neste último jogo puseram contra o Palmeiras, nós temos que fazer como é contra o Palmeiras. Ouçam bem o que é que ele disse, ouçam bem o que é que ele disse, o que é jogar contra o Palmeiras. E é isso que eu e os meus jogadores têm que estar preparados. Porque às vezes jogamos mal, mas não jogamos só mal porque nós não estamos em boa forma. Jogamos mal porque os adversários não nos deixam jogar. Ouçam com muita atenção, desafio-te a ti e aos teus colegas jornalistas, o que é que disse o Raniel no final do jogo de ontem ou há 2 dias, que jogaram em casa. Ouçam com atenção tudo o que ele disse e ele ousou: temos que jogar todos os jogos como jogamos contra o Palmeiras. Quando não for preciso jogar, não os vamos deixar jogar. É isto que os adversários fazem contra o Palmeiras. Não é só também, mas não é só, tem a ver só com aquilo que é a dinâmica e a fluidez da equipa. É o que os adversários dão a vida para ganhar ao Palmeiras, e ainda bem que não foi eu que disse, mas o Raniel explicou na perfeição aquilo que eu penso. Se fosse eu a dizer, eu acho que ia ficar mal, mas como ele disse, é isso que eu e que os meus jogadores e que a nossa direção têm que entender, que quando damos estes passos de crescimento, as equipas quando jogam contra nós, se for preciso passar 15 minutos sem haver jogo, como foi na final do Paulistão, foi isto que o Corinthians fez, 15 minutos sem jogo. Se for preciso dar porrada para não deixar jogar, nós vamos dar porrada. Não foi eu que disse, foi o Raniel que disse. E nós temos de estar preparados para isso. Está bem? Mr. Abel, boa noite. É uma pergunta simples nomás. Você falou de trabalhar. Falou na anterior pergunta algo disso. Quanto falta para que você possa encontrar aquela equipe tremido no continente que conquistou a Libertadores? Quanto falta daquela equipe que precisa daquela equipe, desta equipe agora, não? Te vou dizer, primeiro,
precisa de igualar a atitude competitiva do Sporting Cristal, que dividiu cada bola. Vocês viram como dividia? Como dividiam cada bola? O Sporting Cristal como dividia. Pá, pá. Primeiro falta isso, subir os nossos níveis de agressividade e de competitividade. E depois é esperar juntar a criatividade que os nossos jogadores têm dentro daquilo que é a estrutura coletiva que nós escolhemos para cada jogo. Falta um pouquinho disso. Ter a nossa equipa, o nosso elenco todo disponível, aliarmos as nossas dinâmicas de ataque, de defesa, bloquear as transições ao adversário, escolher bem as rotas de ataque, escolher bem quando conduzir, escolher bem quando cruzar, escolher bem quando driblar, escolher bem quando rematar ao golo. Falta isso. Por isso falei e volto a falar. Muito trabalho há para fazer do treinador e dos jogadores e departamento médico para ter a nossa equipa não a 70%, mas a 100%. Mas ela vai lá chegar, pode ter a certeza disso. Ela vai lá chegar. Só um bocadinho de paciência. Podes ver. Isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Uma vitória que simplesmente traz uma tranquilidade para o time do Palmeiras. O Abel mesmo estava falando, né? Apesar do Palmeiras não ter perdido tantos jogos, mas perdeu jogos importantes, né? Principalmente se tratando a final contra o Corinthians. Isso acaba trazendo um peso muito grande, a cobrança, né? E hoje também passou ali bem na trave, no finalzinho do jogo, o Palmeiras conseguiu fazer o terceiro gol, né? E isso trouxe essa tranquilidade, traz um clima mais tranquilo e até mesmo o time consegue trabalhar melhor para o próximo jogo e continuar essa sequência de vitória, né? Vitória sempre traz confiança, que traz outras vitórias, e assim vamos esperar que o Palmeiras segue essa sequência para poder acabar um pouco essa pressão em cima do Verdão, né? Acredito que o Palmeiras é um dos favoritos para esse título da Libertadores, mas nós sabemos ainda que falta um certo entrosamento. Acredito que defensivamente o Palmeiras ainda tá dando uns vacilos, tomou 2 gols praticamente igual. Claro, muita sorte do adversário, né? Acertar chutes realmente muito difíceis, que foram 2 golaços, né? Tem que concordar que realmente foi gol surpreendente, não acontece sempre, mas já tomou o primeiro gol daquela forma, não poderia ter tomado um segundo, acaba dando espaço pro adversário ter a oportunidade de chutar pro gol, e quase, né, que poderia ter sido pior esse jogo aí, né? Mas o que importa é os 3 pontos, que ajuda o Palmeiras nessa fase de grupo, e vamos esperar que agora o Palmeiras consiga aí alavancar vitórias atrás de vitórias para trazer alegria para a torcida, né? Deixa aí sua opinião, o que você achou desse jogo, se inscreve no canal, deixa o like, e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!